Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós vamos iniciar essa live. Tudo é para a honra e para a glória do Teu nome. Que através dessa live o Senhor alcance, o Senhor renova as forças, a fé e a esperança de quem está assistindo essa live agora. Eu não sei como que a tua filha, como que o teu filho está, não sei o que ele tem passado, eu não sei o que tem passado a família. Eu não sei como que tá o sentimento, como que tá a vida espiritual, eu não sei como que tá as guerras, eu não sei como que tá, Pai, se a tua filha tá tentando se libertar de algo e não consegue. Mas o Senhor conhece as tuas filhas e os teus filhos bem melhor que eu, porque foi tu que nos criaste, Pai. Então nessa noite eu te peço que através dessa live, desse instrumento a qual o Senhor tem me dado, eu te peço que o Senhor alcance, que o Senhor renove a força, que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a esperança da tua filha, que amanhã venha ser um novo dia, um novo cenário de notícias boas, de surpresa da tua parte, que o Senhor visite a necessidade da tua filha e do teu filho, que o Senhor venha fazer acontecer na vida da tua filha, que o Senhor entre em providência nesse negócio aí que a tua filha há muito tempo vem chorando, vem se lamentando, vem sofrendo. Senhor, que o Senhor traga dupla honra para a tua filha. Que aonde ela foi maltratada, na terra que ela foi humilhada, que o Senhor prepare dupla honra. Deus, não deixa essa mulher sair desse lugar da forma que ela está, sem antes honrar, sem antes mostrar quem de fato ela é, sem antes mostrar o caráter dela para quem tem acusado, para quem tem caluniado. Senhor, fala através dessa live. Os nossos corações estão sedentos e nós estamos com os ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Misericórdia de nós e fale conosco, Pai. Amém. Gente, eu já vou chamar aqui minha amiga, mas eu vou ler o versículo com vocês. Mateus 22, 14 diz assim: porque muitos são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos. E eu já vou chamar aqui a minha amiga que vai participar da live comigo. Gente, olha a pessoa que vai participar da live comigo. Essa menina, a pele de bebê. Isabela, Pai Senhor, boa noite. Seja bem-vinda. Senhor, boa noite, minha irmã. Se apresente, fique à vontade. Amém. Então, meu nome é Isabela. Eu sou da Assembleia de Deus Campo Central, assim como a Cris, mas eu sou do Campo Vera Cruz. E a Isabela, nós se conheceu, acho que foi no chá. Foi, nós se conheceu através do chá, eu e a Isa. E aí, no dia que eu postei, eu tava aqui sentada do nada, e aí veio aquela coisa assim, muitos são chamados, em questão de... Gente, primeiramente, eu quero falar pra vocês que essa live aqui é a respeito de chamado, sabe? Quem tem ministério pra ir... quem tem chamado para ir fazer a obra, porque esse versículo ele abrange tanto isso quanto questão de muitos são chamados e poucos são escolhidos, em questão também de salvação, mas a gente quer abordar em questão de obra, de questão de ministério, de ir. Pois vamos lá, eu já li aqui, né, Mateus 22, verso 14, que diz, porque muitos são chamados, né, e poucos são os escolhidos, né? E uma observação que eu fiz aqui, Isabela, foi no 3 ao 5, que diz assim, ó. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outro servo com esta ordem, dizendo aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. Aqui a passagem é bem clara, né? Que era alguém que estava preparando ali uma festa e tal, convidou, ninguém quis ir e ele simplesmente tá bom. Então, já que não querem vir, vai chamar gente de todo canto. Quem quiser vir, venha, né? E aí, eu fiz a observação desses três, porque hoje em dia, né, Isabela, a gente já vai começando a falar assim, hoje em dia, você pode perceber que muitas pessoas têm a oportunidade, né, tô falando de pessoas que não têm a oportunidade de confessar a Cristo como único suficiente Salvador, muitas das pessoas hoje, elas têm a oportunidade de ouvir a palavra. Hoje em dia,
eu acho que falta, acho que uns 5% em questão do mundo todo. Talvez falte uns 5, 10% de pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo, né? Que ainda tem uma boa parte. Eu acredito que quando a palavra ela for pregada em todo mundo, eu creio que o arrebatamento ele acontece. Para diante daquele grande dia a pessoa não falar assim, nossa, eu não ouvi essa palavra, eu não ouvi falar de Cristo, né? E daí, o que eu penso hoje em dia, a maioria já ouviu falar de Cristo, seja através do Instagram, de uma frase, né, de um carro de som. Hoje é até mais fácil, né, Cris? Hoje é até mais fácil por conta da rede social, né? É algo que a gente tem um acesso muito fácil a palavras, a louvores, né? É isso. Antigamente não tinha essa arma, né, tão potente. A gente posta um vídeo aqui, dependendo aí se for um vídeo bom, se a pessoa tiver muito seguidor, daqui 1 hora tem não sei quantos mil visualização, né? Então, essa é uma arma muito forte, a qual tem pessoas que usam para o mal e tem os que usam para o bem. Então, e aí eu tava pensando, aí tantas pessoas que aceitam Jesus, né, e que elas não desenvolvem, elas não vão para frente. Aí eu fiquei pensando, eu digo, Deus, será se o Senhor faz acepção assim, em questão de usar pessoas, mas a própria palavra de Deus vai dizer que Deus ele não faz acepção de pessoas, não faz acepção. Às vezes eu vejo alguém que é mais usado que eu, aí eu falo assim, nossa, poderia ser eu. Mas eu não sei a história daquela pessoa até ela chegar naquele ponto de ser muito usada, né? De ser muito usada. Aí, às vezes, a gente vê alguém que é muito usado por Deus e a gente fala assim, eu queria ser usado igual fulano, eu queria viajar que nem fulano, eu queria ser conhecido igual fulano. Só que a gente tem que ter cuidado que antes de desejar o ministério de alguém, a gente tem que pensar, será que eu sou capaz de passar e de sofrer aquilo que ele sofreu? Porque ninguém chega aqui sem antes passar pela olaria, Deus vai moldar. Aí eu fiquei pensando, eu digo, quantas pessoas que ouvem a palavra, que eu até tinha separado aqui a parábola do semeador, né? A parábola do semeador, que eu vou até procurar aqui, Isabela, e aí tu pode ir até falando aí, que a parábola do semeador fala a respeito da semente que foi plantada, uma caiu no meio dos espinhos, né? Outra foi caída em terra não fértil, em meio às pedras, mas tem aquela que caiu em terra boa, né? Com certeza. Então, assim, quando eu vi a sua postagem, né? Quando eu vi a sua enquete, me chamou muita atenção. Porque a maior parte das pessoas, né, respondeu o quê? Deus quem escolhe, no caso, né? Então, assim, foi algo que me chamou muita atenção e eu fiquei assim, meu Deus, o que as pessoas entendem sobre esse assunto, né? Sobre esse versículo de ser poucos são escolhidos, né? Porque a palavra do Senhor, ela tá dentro de um contexto, na verdade, né? Esse versículo tá dentro de um contexto onde existia um casamento, como você falou, né? Então, ali, acabou que o rei mandou chamar a todos, né? Só que existia no meio deles uma pessoa que foi expulsa, né? Isso. Você não leu essa parte do tá aqui mais embaixo, né? Porque não tava com as vestes reais. Exatamente. Então, assim, ele chamou a todos, mas um foi expulso porque existe um motivo para isso acontecer. Então, assim, o Senhor chama a todos, independente, como você falou, né? O Senhor não faz acepção de pessoas. Então, se realmente fosse Deus quem escolhesse, a palavra do Senhor estaria errada, né? Isso. Porque se ele não faz acepção de pessoas, como ele escolheria as pessoas, né? Isso. Então, assim, a gente já vê que, na verdade, é a gente quem decide ser escolhido, né? Isso. Quando você fala sobre a passagem do semeador, eu falei assim, meu Deus, isso é tremendo demais. Essa união dessas duas passagens acho que vai tornar mais fácil a visão das pessoas para entender esse versículo. Aí a parábola do semeador, eu vou ler ela aqui e aí nós duas vamos comentar ela, né? Ela diz assim, a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, do 1 ao 9, diz assim, ó. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira
à beira do mar, né? E grande multidão se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e assentou-se, e a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas ele falou por parábolas e dizia: eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram aquela semente, né? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí do 19 ao 23, vai agora nos trazer, né, a interpretação disso que Cristo estava querendo, né, passar para a multidão, que diz assim, ó: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e arrebenta o que ele foi semeado no coração. Então a gente vai comentando aqui por tópico sobre a primeira semente, que foi aquela semente que caiu à beira do caminho e vindo as aves comeram. Cristo diz que essas pessoas, essa passagem da semente que caiu à beira do mar e vindo as aves a comeram, ele traz como se fossem pessoas, né, que ouvem a palavra do reino e não compreende, né? Vem o maligno e arrebenta o que ele foi semeado no coração. Pessoas que simplesmente ouvem a palavra, porque eu acredito assim, Isabela, não sei se tu concorda, que o Espírito Santo ele tem prazer de instruir cada um de nós, pessoas recém-convertidas, ele tem o prazer de entrar, fazer morada, transformar aquela vida. Só que tem pessoas que vai e acha que o dever dela é só ir e, tipo assim, vai e fica esperando acontecer a transformação. Não. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem que dar o passo de ir e tem que continuar prosseguindo para que o Espírito Santo nos molde, nos encoraje, principalmente para essa questão de eu vou ser crente, mas eu já tenho que começar a leitura da palavra, orar e jejuar, que é para eu me firmar, porque eu não tenho nenhuma base espiritual, a minha raiz ela não está profunda. Se eu já fosse alguém que eu já tivesse com a raiz profunda, aí o inimigo poderia vir e fazer qualquer coisa e não me arrancaria, porque as minhas raízes já estavam profundas. Mas pelo fato de eu não ter nenhuma raiz, um recém-convertido, ele tem que entender que ele tem que entrar, ele tem que ir para a igreja, ele tem que aceitar Jesus, ele já tem que de imediato começar a buscar para ele ter uma vida com Deus, para ele criar uma raiz, porque o inimigo não vai desistir. O inimigo está furioso porque ele aceitou Cristo, então o inimigo não vai desistir, né, de tirar ele da presença de Deus. Pode comentar. Entender que o nosso Deus, ele não é um Deus invasivo, né? Isso. Muitas das vezes a gente está acostumada a quê? A sempre vem a nós, né? Isso. Então, assim, o Espírito Santo, você tem que convidar ele todos os dias, né? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, mas para ele habitar, ele precisa ser convidado, né? Isso. O relacionamento, ele é construído. Não tem como você ter um relacionamento com o Espírito Santo, um dia você lembra dele, no outro você esquece. Então, assim, principalmente as pessoas que estão começando agora, né, a caminhada com Cristo, elas têm que entender que elas realmente precisam ter um relacionamento com Deus para que elas possam criar as raízes, né? Isso. E aí a gente já vamos pegar um gatilho aqui e puxar até aqui uma pessoa que é recém-convertida ou uma pessoa aí, porque hoje a gente vê muito pessoas que não é recém-convertida, mas que foram criadas na igreja, mas que meio que tipo se escoraram na mãe ou no pai e não se permitiram ele próprio a caminhar com Cristo, a falar, não, eu vou pagar um preço. Eu vejo muito jovem, moça e rapaz assim nos dias de hoje. Tá ali com uns 15, 16 anos, não sabe o que quer da vida, só vai pra igreja porque o pai ainda é. É aqui, nessa fase de você começar a buscar um relacionamento com Deus, que Deus vai falar, vai lhe mostrar, vai colocar no seu coração
qual é a sua chamada. Se é de servir, com certeza, né? Se é de evangelizar, se é de pregar a palavra, se é de louvar, se é de cuidar de pessoas. É através do meu relacionamento com Deus que Deus vai me mostrar para que eu fui chamada, para que Ele me chamou. E é através desse chamado que Deus me mostra, Cristiano, tu foi chamada para cuidar de pessoas. Eu tenho o livre-arbítrio, porque a palavra diz que nós temos o livre-arbítrio de escolher. Eu tenho o livre-arbítrio de falar, não, eu não quero cuidar de pessoas. Eu vou pagar um preço? Vou. Eu vou colher as consequências? Vou. Só que Deus, Ele não vai forçar. Deus, Ele não me força a fazer algo para Ele. As coisas com Deus, ela é natural. Tudo que vem de Deus traz paz, né? Deus, Ele não é um Deus invasivo que vai chegar e vai... Não, você vai cuidar de vida, se comporte e tal, e tal, tal. Não, Ele não é um Deus invasivo. Quem invade é o inimigo, né? Que veio para matar, para roubar e para destruir. Pode comentar, Isabel. Não, Deus é tão maravilhoso que Ele nos deixa escolher, como você falou. Então a gente decide fazer a obra do Senhor por amor a Ele, né? Isso. Por obediência a Ele. Então, assim, algo que você falou também, eu vou comentar aqui. Uhum. Você falou assim, na faixa dos 15 anos, da idade adolescente, né? Eu praticamente tive um berço cristão. Minha mãe foi para a igreja, eu tinha apenas 4 anos de idade. Mas eu realmente fui conhecer Jesus já aos 17 anos. Porque até então... Eu conhecia, já era com 19. Eu ia para os cultos, ia para a igreja, mas eu não conhecia verdadeiramente quem era Deus, quem era o Espírito Santo. Então, assim, realmente, para a gente ter um relacionamento, para a gente conhecer a Deus, a gente tem que buscar, não tem outro caminho, né? Tem não. Eu até escrevi aqui, assim, ó, quem conhece Jesus, de fato, quando eu me permito conhecer quem é Cristo, quem conhece Jesus não tem como não querer fazer nada pelo reino. Mas para conhecer Jesus tem que se permitir conhecer Ele de verdade. Tem até um hino que eu não sei de quem é, não sei se é de um rapaz de Imperatriz lá do Maranhão, que fala assim, eu não quero te conhecer só por palavras. Eu não sei como que é o hino, mas é algo assim, eu não quero te conhecer só de ouvir falar, eu quero te conhecer pessoalmente. Tem muitos jovens no nosso meio que só conhece Cristo porque eu conto um testemunho meu, porque uma irmã contou uma experiência que ela teve com Deus. Eles se conformam em sentir só aquele calafrio no corpo, aquela presença na hora do culto. Eles se conformam com isso. Só fica no raso, não busca o profundo. Só fica no raso. Isso. Só fica no raso. Não se permite a descer as águas mais profundas, a passar de um nível espiritual para outro, porque o prazer do Espírito Santo é que nós cada dia mais ansiamos pela presença dele, de chegar a tal ponto que a gente fala assim, nossa, ainda não tá bom, eu preciso de mais. É uma sede insaciável. Quanto mais eu busco, quanto mais eu conheço Cristo, mais eu quero conhecer, e é nessa intimidade, é nessa busca que ele vai revelando para que eu fui chamada. Às vezes eu fui chamada para ensinar, para aconselhar, aí ele vai trabalhar em cima de me capacitar para desenvolver o meu chamado. Nossa, Cristo... É verdade. Jesus é cheiroso demais. Aí vem aquela parte que você falou também, né, Cris? Que às vezes a gente olha o outro, né, e fala, nossa, essa pessoa é muito usada e tal, mas não sabe o que ela passou, né? Então, assim, a nossa vida como cristão, né, para a gente conseguir cumprir o nosso chamado, né, fazer a vontade do Senhor, Deus nos leva a diversas experiências, né, que a gente sofre, a gente chora, o negócio aperta, mas é através delas e somente através delas, né, dessas experiências que a gente vai conseguir ajudar o nosso próximo. Isso mesmo, porque é o que eu tava falando semana passada. Cara, Jesus é pancada demais, sabe? Porque assim, ele te dá a dor hoje, ele permite você ser traído, ele permite você passar pela doença, ele permite você ir no leito do hospital. Aí você fica falando, meu Deus, será assim? Isso é consequência? Porque quando a gente tá passando por uma prova, a primeira coisa que vem na nossa mente, a gente começa a pensar, por que eu tô passando por isso? Será que é consequência de algum erro meu do passado? A gente fica procurando coisa onde não existe.
É Mas não é que a gente esteja pagando uma consequência do pecado, a consequência de algum erro nosso no passado. Paga. Mas a maioria das vezes, quando Deus nos coloca no meio de um vale, no meio de um deserto, é para nos mostrar a dor, é para nos mostrar como que é aquilo, para amanhã ele usar aquela nossa dor para curar outras vidas. Porque não tem como eu falar de um câncer se eu não passar pelo câncer. Como é que eu vou falar como é a dor? Eu não posso falar como é a dor de ser traída se eu não for traída. Eu não posso falar como é uma depressão se eu não passar pela depressão. Então, na parte que você mais sofre, se você se permitir, você que está aqui nessa live essa noite, na parte que você está mais sofrendo ou mais sofreu, se você se permitir deixar Deus te usar, vai ser na área que Deus mais vai te usar. Porque quando eu tava solteira, nossa, eu não dava certo com ninguém. Eu falei, não, fizeram macumba pra mim, porque não pode, eu não dava certo com ninguém. O menino começava a conversar comigo uma semana, sumia. Eu digo, não, só posso ser feia. Mas eu nunca tive complexo de inferioridade. Aí um dia, eu questionando a Deus tanto, uma irmã falou assim, do nada, na esquina, uma irmã que eu conheci ela só de vista, nunca nem tinha falado com ela. Numa esquina, ela falou assim, tu tem perguntado muito para Deus por que tu sofre, por que tu tá sofrendo nessa área. E ele manda eu te dizer hoje que você tá passando pela faculdade. E esse tempo tá encerrando. Quando encerrar, tudo que você tem aprendido até aqui, Deus vai te usar. Até hoje chega pessoas para mim falando assim, Cris, aconteceu isso comigo. Eu não senti paz em conversar isso com alguém perto. Deus me direcionou até você. Cara, a pessoa vem. Quando a pessoa me conta, eu boto a mão na cabeça e falo, meu Deus, eu passei por isso em 2014, eu passei por isso em 2016. Então, assim, tudo que eu passei na minha fase de solteira, tudo, até hoje, Deus tem usado isso para abençoar pessoas. Eu sei que isso é só o início. E aí um dia uma irmã falou assim, tu pensa que Deus não me fala as coisas a teu respeito? É saliente, que eu era saliente. Aí eu só sorri assim, né? Aquelas irmãzinhas do coque, filha. Aí eu falei assim, o que é ainda mesmo? Aí ela falou bem assim, tu fica reclamando, dizendo que não namora, mas Deus tá dizendo que você não vai namorar, né? Que você vai conhecer a pessoa, nós vai casar. Porque Deus vai usar isso para no futuro te dar um direcionamento, a sabedoria para abençoar outras vidas. Então, assim, todas as nossas dores hoje, se você foi traída, se você foi caluniada, se você está passando por uma doença, Deus está usando, tá gerando o seu testemunho. Às vezes a gente vê, Isabela, uma pessoa assim, nossa, o testemunho de fulano é tão lindo, mas a gente esquece que para alguém ter um testemunho lindo, primeiro ela vai passar por um vale de osso seco, vai ter muita dor para ter um testemunho lindo. Um testemunho lindo, ele não é criado da noite pro dia, não. Pode comentar, porque eu falo demais. Não tem problema, não. Então, essa questão do processo, né? Todo processo é doloroso. Eu ainda estou passando por um processo, mas creio que já estou para ser aprovada, em nome de Jesus. Eu falei um dia desse, eu falei assim. E ainda vou testemunhar. Vai testemunhar a live para testemunhar. Eu vou te falar bem que outra coisa. Eu vou te falar um dia desse, eu disse assim, Deus, eu acho que não, tudo nessa vida eu já passei, porque não pode não. Eu acho que um pouquinho de cada coisa eu já passei nessa vida. Aí acho que Deus ouviu, né? Claro que ele ouviu. E aí ele me fez cair dentro de outra fase, me fez cair dentro de outro deserto. Eu falei, meu Deus, eu já pensava que eu já tinha passado de tudo, mas cada dia, se a gente buscar o Senhor, do tamanho que a gente quer ser usado, o Senhor ele vai nos moldar de várias formas. Vai botar a gente no cantinho para ser moldado aqui, né? Quando tirar dali para ali. E assim é a vida com Cristo. Então, a enquete que a gente fez é isso. Você que está aqui na live, se você quer ser usada por Deus, não fique acomodada aí, deitada, mexendo no WhatsApp, conversando com 1001 contatinhos e achando que Deus vai lhe usar desse jeito, porque não vai. Você vai ter que buscar, você vai ter que orar, você vai ter que renunciar muitos convites, saidinha, você vai ter que renunciar muitas propostas de namoro. Olha, eu fiquei impressionada.
Vou contar aqui o testemunho de uma menina de 16 anos que eu conheci, lá do Maranhão. Fizemos chá no Maranhão, depois do chá ela me manda mensagem. Cris, estou precisando de ajuda, porque lá no chá você falou sobre masturbação e isso é um assunto que as igrejas não abordam muito, sexualidade, né? E os jovens estão descendo pelo ralo porque estão aí a Deus dará achando que é da vontade de Deus, achando que é normal, né? Masturbação. No mundo hoje é normal, né? Tudo relacionado a isso. Isso. E aí eu falei no chá a respeito. Eu digo, olha, se você, moça, tiver na masturbação, tiver na pornografia, você que vergonha, vai buscar Deus para ser liberto, porque se Jesus voltar hoje, você fica. E se você casar amanhã desse jeito, não será da vontade de Deus, porque Deus não vai dar um homem de Deus para você com esse vício, porque se você casar do jeito que você tá, você vai passar aí 1 ano casado, vai separar, porque é uma maldição. E aí essa menina me procurou depois falando que queria ser liberta, que estava na masturbação, e eu comecei a acompanhar ela, e ela com muita força de vontade, para a honra e glória do Senhor, tem se libertado. Já tem muito tempo que ela não pratica. E ela só tem 16 anos, e o que me chamou a atenção, ela já rejeitou 2 contatos, 2 meninos querendo namorar com ela crente. Os meninos aparentemente são pessoas boas, só que ela já rejeitou esses 2 porque ela decidiu crescer em Deus, ela disse, eu quero crescer em Deus e eu sei que se eu começar um relacionamento da minha idade, nessa fase que eu tô, vai atrapalhar o meu crescimento. E eu quero crescer em Deus, eu quero criar uma estrutura. A menina só tem 16 anos, mas olha a maturidade da menina. Com certeza, muita maturidade. E aí, é isso que a gente tá falando, né, Isabela? Pra pessoa querer ser usada por Deus, Deus chama, né? Deus chama, Deus separa, mas o decidir e o permitir ser usado por Deus, ele é particular, né? A verdade é essa, ele é particular. Deus, ele não vai nos forçar. E aí o capítulo 13 continua assim, ó, a outra semente. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, queimou. E porque não tinha raiz, secou e morreu, né? Aí a interpretação. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe é chegada a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. É o que eu falei ontem para uma moça que me perguntou como é que faz para lidar com o meio, que não quer pregar a verdade, tipo assim, pessoas perseguindo outras pessoas só porque essas pessoas estão pregando a verdade. Mas nós fomos chamadas para isso, nós fomos chamados para pregar a verdade, a palavra diz que nós vamos ser perseguidos, que o mundo vai nos odiar por conta de Cristo. Então, tem pessoas que não têm essa maturidade de saber, de passar por perseguição. Porque, gente, quem que tem chamado que não passa por perseguição, que não passa por tribulação, né? Pode comentar, Isabela. É verdade. Essa semana, praticamente, eu tô fazendo a leitura da Bíblia com as meninas da igreja, e a gente está na parte de Gênesis ainda, né? Na parte de José. Então, a gente pode pegar a história de José como exemplo, porque isso é o que acontece com todos nós, né? Agora, então, assim, foi lá na ferida. O que acontece? Tudo na nossa vida é permissão de Deus. A gente tem que entender isso e colocar na nossa cabeça. Tudo é permissão de Deus. Então, assim, as dificuldades, né, como José passou, José ele foi vendido, né, como escravo pelos seus próprios irmãos. Isso. Então, assim, José ele poderia o quê? Ter decidido ficar quieto, ter decidido abaixar a cabeça, ter decidido desanimar, ter decidido acusar a Deus, né, por tudo aquilo que ele estava passando. Ou então voltar e matar os irmãos dele, né? Exatamente. Só que hoje muitas pessoas hoje têm isso em mente. Se Deus é bom, por que Deus permite você passar por tal coisa? Por que você passa por tal problema, né? Só que a gente tem que entender que tudo que a gente passa é por
por um bem maior, né? Tudo, por algo tudo que vai acrescentar no nossa vida. A Deus, né? José, ele passou por esse problema, ele recebeu a vitória, né? Ele ganhou honra no lugar que ele estava, ganhou honra no Egito, e seus irmãos se prostraram diante dele, assim como o sonho, né? Assim como Deus revelou para ele. E lá no finalzinho de Gênesis, no último capítulo, José, ele fala assim, que os irmãos estavam com medo, né? Em relação a ele. E ele fala assim, e tudo aquilo que ele passou, né, foi por um bem maior. Ele entendeu o propósito. Ele entendeu o propósito. O problema da gente é que a gente passa pelos problemas e não entende o propósito. E no momento da dor, a gente entende. E em meio ao processo, a gente murmura porque não entendemos o propósito. Exatamente. No meio do processo, a gente não entende, não tem como entender, porque na hora da dor, a gente não consegue entender. Mas depois, lá na frente, Deus mostra. Pode continuar. Pode falar. E ontem eu tava pensando assim, aí vê aquela coisa, tipo assim, algumas pessoas podem pensar assim, nossa, então já que estamos na Bíblia, vamos falar de Jonas, né? Jonas vai, Deus manda Jonas pregar em Nínive, Jonas não vai, prega, engole a baleia, Deus... Mas tem que entender que para Deus usar alguém, não é da noite por dia, não. Não é da noite por dia, não. Quem de nós já não rejeitou alguma coisa por medo? Eu já rejeitei muita agenda por medo. Senhor, eu não vou conseguir falar para aquele povo. Meu Deus, lá tem gente que é formada. Então, assim, eu, Cristina, não tenho nem coragem de falar isso. Já rejeitei a agenda por medo, por não me sentir capacitada. Um dia eu peguei o telefone e falei, vou cancelar. Vi que com meu amigo essa vigília, eu estava convidada para cantar numa vigília. Eu falei, vou cancelar com ele. Quando eu peguei o telefone para cancelar a vigília, Deus falou comigo. Não é você que canta o hino dos Gideões dos 300, eu não conto com covarde. Vai desistir. Aí eu, epa, então eu tenho que viver o que eu canto e o que eu prego. E aí foi muito legal. Te cortando rapidão. Muito legal o que você falou aí. É algo que eu tava lembrando hoje. Eu falei assim, se eu tiver a oportunidade, eu até vou falar disso lá na live. Uhum. A minha pastora, ela tá aqui na live, né? Tá como prova de que eu não estou mentindo. Então, assim, o que eu fiz? Eu sou uma pessoa medrosa? Sou uma pessoa medrosa, porque se fosse pelo meu medo, talvez eu nem estaria participando aqui hoje. Medo, vergonha, né? Só que eu fiz um compromisso com Deus. Quem quiser, pega aí, ó. Eu fiz um compromisso com Deus o seguinte. Senhor, que a gente sempre fala, eis-me aqui, né? Isso. Eu falei assim, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. A partir de hoje, eu não digo não mais. A partir de hoje, o que o Senhor me chamar, eu vou dizer sim. Tem vezes que a pastora Edinalda mesmo, ela já me chamou, Isabela, dá a palavra tal dia. Aí eu falo assim, Senhor, eu não queria. Não, eu vou sim. Eu não posso dizer não. Assim, o Espírito Santo faz lembrar daquilo que você prometeu. Com certeza. A gente tem que fazer esse compromisso, porque a gente não vive para nós, né? Nós temos que viver para fazer a vontade do Senhor e obedecer a Ele, né? Verdade. A desobediência, ela gera consequências terríveis na nossa vida, no nosso ministério. E é isso daí, a gente tem que tirar a timidez. E se a gente for fazer alguma coisa que é para Deus, Deus vai estar conosco, Deus vai nos dar a direção. Então, assim, se alguém criticar, se alguém rir, tá rindo do Senhor. Porque a gente é só um canal, um instrumento nas mãos dele. Isso mesmo, é o que eu falei. Se estão perseguindo, se estão te caluniando, se estão tentando te parar, é sinal que você tá no caminho certo. Agora, se a sua vida tiver toda ok, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E outra coisa, quando a gente aceita o chamado, quando a gente se decide ser usada por Deus, a gente tem que entender que isso aqui não vale mais nada. É Cristo quem vive em nós. A gente não vive mais para fazer nossa vontade, a gente não vive mais para fazer vontade da carne, a gente está vivendo para Cristo.
Se Deus Com manda certeza. assim, levanta, vai no hospital orar por alguém, você tem que só ir, né? Se o Espírito Santo falar, você tem que só ir. Porque quando a gente desobedece, a gente paga um preço, né? E aí, falando aqui em questão de Jonas. Jonas, ele se acovardou como qualquer pessoa normal. Quem nunca cantor, pregador, missionário usado, quem nunca disse um não por medo e por se sentir capaz de cumprir, né, aquela ordem de Deus, né? Mas eu quero dizer que no início Jonas, ele já estava preparado. Se Deus estava mandando ele ir para Nínive para pregar para o povo, é porque Deus já sabia que ele tinha bagagem suficiente para ir fazer aquilo, né? Nós estamos falando aqui do início. Pessoas que aceitam Jesus, pessoas que estão tentando se achar em Deus, pessoas que até mesmo já descobriram para que foi chamada. Agora é você quem decide. Se você não quer ser usada, diga: Deus, me deixa aqui quieto no meu canto, eu vou para a minha igreja, assistir meu culto e volto. Amém. Né? Amém. Nós não vamos ver nenhum versículo que fala que isso vai comprometer a sua salvação. Agora, se você disser que quer ser usada, você tem que se comportar à altura do seu chamado, né? Se eu digo que eu sou uma pregadora, se eu digo que eu sou uma missionária, se eu digo que eu sou uma cantora, eu tenho que dar testemunho, do meu chamado. Eu não posso me comportar de qualquer forma. Isso é decidir ser usada por Deus. Porque se eu decidir ser usada por Deus, eu tenho que ter a ciência, eu tenho que ter o entendimento que eu não vou mais viver para fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que estar disposta a me sacrificar pelo reino, né? Eu tenho que estar disposta a dar, se for preciso, a minha vida pelo reino. Eu sigo um missionário chileno, ele tá no Paquistão, pra lá. Nossa, quando eu tô assim, querendo dar uma murmurada, que tem dia com a amanhã tão fresca, querendo ficar murmurando, aí eu vou e assisto os stories dele. Quando eu assisto os stories dele, eu começo a pedir perdão pra Deus. Eu digo: Senhor, perdoa. Eu tô bem, porque lá as pessoas, cristão que for pego, ou vai ser preso ou é morto. As pessoas não têm liberdade de cultuar. Eu vi lá em uma cidadezinha, para eles cultuar, eles compraram um ônibus, colocaram cortina na janela e o ônibus ficava andando. A Deus dará aí 2 horas e ele fazendo o culto dentro do ônibus, porque se o ônibus ficar parado com eles dentro, é arriscado ser pego. Aí eles ficam em movimento com as cortinas fechadas do ônibus e lá dentro eles fazem o culto. Olha o que eles enfrentam para servir a Cristo. Isso que é o verdadeiro evangelho. Eu não vivo mais para fazer as minhas vontades. Eu vivo para fazer a vontade de Cristo. Se for preciso eu morrer por amor de Cristo, eu vou morrer, né? Se for preciso. E aí, às vezes, a gente renuncia por tão pouca coisa. Então, esse é o foco da live. É fazer você entender que Deus não vai obrigar você a cantar, a evangelizar, ser um pregador. É você quem vai decidir se você quer ser usado por Deus ou não. Aí, se você disser: Deus, eu aceito o meu chamado, né? Eu aceito ser usado, me capacita. Aí Deus, ele vai ter o prazer de lhe capacitar para você desenvolver o seu chamado. Exatamente. Aí aqui diz assim, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Aí a outra parte aqui, dando continuidade, o versículo, falta mais 2. Outra caiu entre os espinhos, né, a questão da semente, e os espinhos cresceram e a sufocaram, né? E aí nós vamos aqui para a tradução. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e a semente e a palavra fica infrutífera. Ou seja, isso aqui é aquele tipo de pessoa que vai para Cristo, mas não quer abrir mão de vaidade, não quer abrir mão da luxúria, né? Dos prazeres do mundo, né? Que, tipo assim, quer ficar do jeito que tá. Não, você tem que vir do jeito que você tá, mas você não pode ficar do jeito que você tá. Você tem que dar espaço, você tem que dar uma abertura para o Espírito Santo entrar e transformar. E aí, é isso. E aí, e por fim, a última diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Aí a tradução diz, né? A interpretação diz: mas o que foi semeado em boa terra
é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Ou seja, quem vem para Cristo, quem aceita o chamado, quem entende, quem diz, Senhor, eis-me aqui, me capacita, a tendência dele é só cada dia mais crescer em Deus, ficar firmado em Deus e ser usado por Deus para alcançar muitas outras pessoas. E eu acho que não tem algo mais prazeroso do que você ser uma pessoa usada por Deus para alcançar outras vidas, de você fazer parte do testemunho de alguém falar assim, nossa, foi fulano que me ganhou para Cristo, nossa, foi fulano que me incentivou, que me instruiu, foi fulano que me discipulou. Eu acho que para nós cristãos não tem nenhum prazer maior do que ganhar alguém para Cristo e lá na frente, daqui 5 anos, a gente vê a pessoa dando fruto. Com certeza. É gratificante, né? Muito gratificante, muito. Eu, particularmente, eu fico triste. Na verdade, eu acho, assim, que Deus, ele define os ministérios, assim, cada pessoa tem um ministério, certo? Tem. Cada pessoa tem um propósito. Mas eu acho que um propósito maior, no caso, que envolve tudo isso, é ganhar almas. Então, assim, não tem nada mais gratificante do que você ver que sua árvore, né, está dando frutos. Até porque a gente nunca vai ver na Bíblia falando tipo assim, acontece festa no céu quando um paralítico levanta, começa a andar, quando um cego vê, quando um surdo ouve. A gente não vê. Agora diz que quer ver uma alma aceitar Jesus, né? Só a festa do céu ela acontece quando o quê? Quando uma alma aceita Cristo, a festa no céu. E a Bíblia diz também que uma vida, uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Se a gente acha que o mundo inteiro é valioso, é grande, imagina, uma alma ela vale mais que o mundo inteiro. Ou seja, uma alma que a gente ganha para Cristo vale mais que o mundo inteiro. E quando a gente ganha 2, 3, 4, 5, né? É por isso que as investidas do inimigo é muito pesada na vida de pessoas que têm um ministério de cuidar de vidas e de ganhar vidas, né? É um ministério muito pesado, assim, questão que exige muita vida com Deus, porque alguém que é chamado para ganhar almas, alguém que é chamado para cuidar de vidas, ele tem que ter uma vida com Deus todo dia, comunhão, oração, jejum, porque as investidas do inimigo é muito grande na vida dessas pessoas. Porque assim, igual tu falou, Isabela, que cada pessoa tem um chamado, né? Tem um ministério. Tipo assim, a Bíblia fala que nós, né, somos um corpo e cada um de nós, tipo, somos um membro, né? Ou seja, cada membro do meu corpo, a minha mão tem uma função, o meu braço tem outra, né? Então, assim, cada um de nós temos uma função. Tem os que vão, que ganham a alma, tem nós que ficamos para cuidar, tem os que semeiam, tem os que somam através da oração, da intercessão, tem os outros que são usados para abençoar através do dízimo das ofertas. Então, a missão em si, em decidir ser usado por Deus, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano é usado por Deus para ganhar almas. Mas nós temos que entender que o decidir ser usado por Deus, às vezes você não quer ir para o campo, às vezes você não quer ser usado, mas se você interceder por quem vai e se você ofertar para abençoar o campo missionário, você está sendo usada por Deus para fazer missão. Porque a missão é por 3 partes. A missão é quem vai para o campo, quem fica intercedendo e quem contribui. Missões é feita nesses 3 aspectos. Então, tem os que vai, se você não quer ir, você pode ficar intercedendo pelos missionários, né? Por quem está ganhando alma. E ambas, né? Ambas contribuem para ganhar almas, né? Isso. Então, vocês que estão aí na live, vocês têm essas 3 oportunidades de se deixar ser usada por Deus. Se você não quer pagar preço para ir para o campo missionário, enfrentar muita coisa, você fala, não, então eu vou ficar aqui quietinha na minha, mas eu vou fazer o compromisso de orar pelos missionários do Brasil, fora do Brasil, pelos missionários da minha igreja, né? Então, assim, você tem que entender que a missões ela é feita desses 3 aspectos. É quem vai, quem fica intercedendo, né? E quem fica
ofertando, mandando um dinheirinho. Porque o missionário que está no campo, mesmo assim, sabe? Que fala assim, não, eu tô indo pro campo para ganhar alma, sem esse negócio de, sem essa visão de dinheiro, que sai mesmo para ganhar alma, ele enfrenta muita dificuldade. Eu já vi missionário que já abriu mão de morar no conforto, já vi missionário que já vendeu empresa para ir pro campo. Então, gente, o evangelho é isso. O evangelho não é esse negócio de riqueza, não. O evangelho é você se doar pelo reino, é você pedir, Senhor, me dê mais amor ao próximo cada dia, é pedir para sentir a dor das almas, porque eu sei que se você chegar a sentir a dor das almas, você não vai conseguir ficar entre quatro paredes. É verdade. Eu quero deixar aqui, Cris. Pode deixar. Sobre o versículo que você postou, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Uma coisa que me chama muita atenção nesse versículo é o quê? Para tirar um pouco da dúvida também, né? De quem respondeu a enquete, é uma pergunta, né? Quem não será parte dos escolhidos, né? Quem não vai fazer parte dos escolhidos? Porque, assim, quem decide somos nós. Mas quem não vai fazer parte? Primeiramente, né? Quem despreza o chamado do Senhor, ele já está desprezando a Deus. Então, não tem como essa pessoa, ela ser escolhida. Então, assim, essa pessoa que despreza o chamado, ela já não vai fazer parte desse grupo dos escolhidos. Ela vai fazer parte dos que foram chamados. Mas ela não será escolhida, porque o chamado é para todos, né? O Senhor chama a todos. E outra questão, né? Quem também não fará parte dos escolhidos é quem desobedece, né? Quem não obedece à palavra do Senhor, quem não obedece o que o Senhor, vamos dizer assim, as vontades, né? Quem quer fazer a sua própria vontade não faz a vontade do Senhor. Não tem como essa pessoa ser escolhida, porque a nossa base como cristão é obedecer a Deus, né? Eu acho que é o maior chamado que nós temos, é a obediência. Porque se a gente obedece, a gente... Né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, não adianta que eu não vou fugir da visão que Deus tem para mim, porque eu amo Ele sobre todas as coisas. Com certeza, se a gente pegar essa palavra, né, da obediência, quem obedece, ela automaticamente ela consegue fazer ali todos os mandamentos do Senhor. Ela vai conseguir amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Ela vai conseguir amar o próximo como a si mesmo. Então, assim, a obediência é o fator principal. Se a gente obedece a Deus, a gente vai amá-lo, a gente vai amar o nosso irmão, a gente não vai matar, não vai roubar. Então, assim, não é do nosso jeito, né? É do jeito que Deus quer. Porque se fosse de qualquer jeito, aquele convidado que chegou no casamento, ele teria permanecido lá, né? Teria. Mas ele nos mostra que não é de qualquer jeito, né? Ele quis ir com a roupa que ele queria estar, ao invés da roupa que o rei deu para ele. Porque naquela época, vamos dizer assim, né? No casamento, o rei que dava as roupas, né, para os convidados. Então, assim, ele decidiu fazer do jeito dele. Não sei, nós não sabemos o motivo, né? Vamos dizer assim, pensando melhor, talvez por orgulho, arrogância, né? A decisão dele foi não obedecer. Aquilo dali já foi pensado no dia de hoje para nos mostrar, né, que quem quer fazer do seu jeito não pode permanecer na visão e no caminho a qual Deus traçou. Então, quem quer fazer do seu jeito, não quer fazer a vontade do Senhor, também não fará parte dos escolhidos. E isso é muito forte, é muito sério, né? Isso estar em obediência a Deus. Eu sei que nós erramos, nós pecamos, né? Mas o nosso papel é sempre pedir perdão para Deus, se arrepender dos nossos pecados, né? Para que a gente sempre esteja em obediência ao Senhor. E eu vou falar bem que uma coisa. Ninguém vem com fuleiragem no dia do arrebatamento de dizer assim:
Jesus, eu não ouvi a tua palavra. Senhor, eu não ouvi, ninguém falou de ti pra mim. Que eu vou estar lá na porta dizendo bem assim, Jesus, é mentira. Ouviu no Instagram, não deu ouvido. Fulano pregou pra ele, não deu ouvido. O evangelho foi pregado, meu filho. Aí, questão de Jonas. Jonas, quando ele tentou fugir do propósito, ele já estava capacitado por Deus para ir para ali. Então, assim, vai chegar um momento que depois que você já tiver uma estrutura e uma vida com Deus, vai chegar o momento que você vai ter medo, que você vai falar, Senhor, eu não sou capaz de fazer, eu não sou capaz de ir lá e pregar isso, de fazer isso. Você vai se sentir incapaz, mas isso, olhando por outro ângulo, é bom, sabe por quê? Porque quando eu me acho sábia demais, quando eu me acho inteligente demais, querendo ou não, eu tenho um pouquinho de soberba ali. Querendo ou não, eu tô com um pouquinho de orgulho quando eu me acho sábia. Agora, quando eu sinto medo, quando eu sinto que eu sou incapaz, isso é bom porque mostra que eu ainda tenho um pouquinho de temor a Deus, né? Porque quem se acha sábio demais não é, né? Salomão vai falar isso para nós em Provérbios. Exatamente. Então, sim, a Paloma aqui, ó, colocou algo muito interessante. Colocou aqui, ó, interessante que ele entrou porque foi convidado, mas não ficou porque não estava vestido à altura. Não está falando sobre uso e costume, mas sobre saber ocupar a posição ao lado. Exatamente. A qual Deus tem para Glória a nós. Deus. Eu te chamo, mas cabe a você querer permanecer, querer renunciar e viver aquilo que eu tenho para ti. É isso aí, a visão é essa. Obedecer o que o Senhor tem para sua vida, né? Obedecer, aceitar o propósito. E obedecer. Aceitar o propósito e não fugir daquilo que Deus traçou para mim e para você. Porque se fugir vai ter consequência. E se ficar naquele chove não molha, a obra não para por conta que alguém não está querendo fazer. Não, Deus vai levantar outra pessoa, vai honrar, vai capacitar e vai dar continuidade. Então, para vocês que estão assistindo a live, o nosso foco era esse. Em falar para vocês que chamado, ministério, ir para a obra, ir para o campo, Deus chama você. Mas cabe a você se permitir ser usada por Deus, porque o Espírito Santo é muito educado, ele não entra onde ele não é convidado. Deus, ele não vai entrar, ele não vai te forçar a fazer nada daquilo que você não queira. Mas quando você entende o propósito, né? Quando você entende o propósito, quando você aceita o seu chamado, quando você diz, Senhor, eis-me aqui, me capacita, eu tô aqui para ir fazer acontecer, Deus, ele tem prazer. E um dia desses, eu tava falando para uma menina, que quando a gente se disponibiliza para viver para o reino, para viver fazendo a vontade de Deus, Deus, ele tem prazer em visitar as nossas necessidades. Por exemplo, eu sou solteira. Eu sempre falo para os solteiros, enquanto você está solteira, vá orando para Deus preparar alguém da vontade dele para você, mas vá fazendo a obra. Vá fazendo a obra, porque enquanto você faz a obra, Deus cuida da sua necessidade. Se você ainda está solteira, é porque você não está capacitada para assumir a responsabilidade de uma casa. É porque aquela pessoa que Deus tem para você, ele ainda não está capacitado com a maturidade, com o conhecimento para aguentar a responsabilidade de um lar. Enquanto você está fazendo a obra, Deus está capacitando você, Deus está capacitando ele, no momento certo vai apresentar vocês dois para que vocês venham casar, porque a maior alegria do Senhor é desde o início, é a criação da família, né? É a família. Vou unir o homem e a mulher para que vocês produzem, vão encher a terra de menino. Então, a alegria do Senhor é isso, né? É que nós damos continuidade no plano da família, né? Então, assim, para quem faz a obra, às vezes a gente está cuidando da ferida de alguém, sendo que quem está ferido é a gente. Às vezes vem alguém pedir uma ajuda, sendo que quem tá precisando de uma ajuda somos nós. E na maioria das vezes a gente vai ter que guardar as nossas dores, guardar as nossas guerras para ouvir as dores de alguém, para ajudar alguém a vencer uma guerra. Mas eu nunca vi um justo desamparado. Nunca vi alguém
que cuida de pessoas, alguém que ama o reino, alguém que se coloca na brecha para ser usado por Deus, ele ser desamparado. Quando a gente acha que não tem mais jeito, o Senhor chega com providência, né? O Senhor chega com providência. Eu vou falar algo aqui, não vai ser para engrandecer o meu nome, vai ser para mostrar o meu ato de obediência a Deus e o quanto ele me honrou. Eu já fui muito desobediente a Deus e eu já fiz coisas assim que eu acho que o cão ficava assim, né? Tipo assim, impressionado com aquilo que eu fazia. E um dia desse eu ali embaixo, né, estendendo uma roupa, e eu sou assim. De vez em quando eu tô assim aérea, lavando uma vasilha, lavando uma roupa, e eu fico tentando procurar algum versículo na mente para ver se Deus vai falar comigo. E eu sou assim, se eu pegar uma palavra para ler e eu for fazer uma coisa em seguida, eu fico assim, eu digo, meu Deus, mas... Tipo assim, por exemplo, Daniel na Cova dos Leões, eu fico assim, eu digo, nossa, Daniel, né, ficou na Cova do Leão, o leão não comeu. Nossa, se fosse eu, o leão tinha me comido. Tipo assim, eu fico viajando na história. Eu fico viajando. E foi numa dessas viagens que eu tava lendo as cartas de Paulo e vendo o quanto Paulo era loucão, quando ele era Saulo, né? Perseguia o povo, as mulheres estavam grávidas, ele chegava a partir a barriga, colocava um sapo dentro e costurava, e ele era da pesada. Aí eu falava, digo, Deus, eu acho que eu era igual o Paulo, né? Que eu não perseguia o povo de Deus, mas eu fazia coisas que até o cão duvidava. E aí o Espírito Santo veio forte e falou assim, a tua coragem na mão de Satanás, ela gera morte. Mas a tua coragem transformada e nas minhas mãos, ela gera vida. Ou seja, para fazer a obra, você tem que ter coragem. Não foi à toa que Deus disse, Gideões, eu não conto com os covardes. Bota o povo aí para beber que eu vou dar uma selecionada, eu vou dar uma mexida, porque ainda tem gente que está prezando voltar, né? Tem gente que vai voltar, Gideão. Não é todo mundo que vai, não. Eu não conto com covardes e medrosos. Eu falei, Jesus, Gideão, é por isso que tu me ama, né? Porque eu botava era para pipocar. E agora eu tô botando para pipocar, mas é no reino, dando prejuízo no inferno. A coragem do homem na mão do inimigo gera morte. Mas a coragem do homem nas minhas mãos, ela gera vida. Olha quem era Saulo. Olha quem era Saulo, né? Depois foi o maior missionário. Gente, sou apaixonada pelas cartas paulinas. Eu sou apaixonada pela história de Paulo. Então, assim, a questão da obediência para nós correr aqui pro final. Um dia, a pessoa me ligou e começou a contar a dificuldade de uma missionária que estava no campo. E eu tinha um dinheirinho para fazer umas fotos, né, com o Rafa. Até contei isso já aqui no Instagram. Eu tinha um dinheirinho para fazer umas fotos com o Rafa de 1 ano de casado, que nós não tem foto do casamento assim boa. E aí eu falei, Deus... E aí o Espírito Santo me incomodou para me ofertar aquele dinheiro que eu tinha, né? Era R$100. Deus tocou em mim para ofertar aquele dinheiro na vida daquela missionária. E eu fiz uma oração tão egoísta que eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Eu cheguei em casa, orei tão egoísta e falei assim, Deus, se eu tivesse outro dinheiro eu ia ofertar, mas eu só tenho um dinheirinho das minhas fotos e eu mereço fazer as minhas fotinhas de 1 ano de casada, porque eu não tenho foto. Tipo assim, eu mereço, né? Aí eu acho que o Espírito Santo sentado lá no trono e só assim, não, eu vou deixar ela terminar de orar, que é pra me dar um tapa aqui na orelha dela. Aí quando eu terminei de falar, o Espírito Santo falou assim, você não vive mais para fazer as suas vontades, você vive para fazer a minha. Não, aí me trouxe à memória o versículo, eu não vivo mais eu, pois é Cristo que vive em mim. Aí oferta na vida dela. Filha, lembra da hora, eu liguei pra missionária, pedi a conta dela e mandei o dinheiro, R$100. Fiquei triste, mas aliviada, porque quando Deus nos incomoda para fazer algo, enquanto a gente não faz, a gente fica atribulada, com aquela agonia. E aí, quando foi isso era sábado, quando foi segunda-feira, eu fui pro serviço. R$100 que eu ofertei na vida missionária. Fui pro serviço. Quando cheguei lá, minha patroa me chamou no escritório dela e falou assim, Cristina, eu queria te dar um presente. Eu falei, pois eu tô bem aqui, pode me dar. Eu olhei assim pra sala, não vi nada embrulhado. Ela falou assim, eu vou te dar um presente, eu vou te dar R$400 pra tu comprar uma lembrancinha pra ti. E eu fiquei assim, ó. Porque, tipo assim, no sábado, eu ofertei 100 na vida da missionária e Deus me deu, tipo, 3 vezes mais. Me deu R$400.
Ou seja, as coisas com Deus é isso. Quando Deus falar faz, desapega daquilo, doa aquilo, oferta na vida de Deus. Deus está mandando você ofertar, porque Deus tem algo maior para te dar na frente. Se eu não tivesse ofertado os 100 reais na vida daquela missionária, eu teria ficado com os 100, teria pagado a consequência por desobedecer à voz de Deus e teria ficado com os 100 reais, talvez os 100 reais tinha sumido. Mas por eu, mesmo na dor, né, obedeci depois de ter pegado a lapada de Deus, porque se ele não tivesse me dado aquela lapada, eu não tinha ofertado. Ele me deu uma lapada e eu fui igual o menino quando vai chorando, né? Fui chorando, mas fui. E depois Deus me surpreendeu com 3 vezes mais do valor que eu tinha ofertado. Então, reino é isso. É eu desapegar, é eu obedecer. Ou seja, eu não vivo mais para fazer as minhas vontades, eu vivo para fazer a vontade do reino. Isabela, pode comentar algo, pode falar alguma coisa antes da gente encerrar, fica à vontade. Bom, só para fazer um resuminho aqui sobre o que a gente falou, né? Que era a enquete. Então, assim, o que eu quero deixar para todos nessa noite é o seguinte: é você quem decide ser escolhido, é você. Depende de você, tá? E o seguinte, o chamado, a palavra chamado, ela também significa ser convidado, né? Isso. Então, assim, ser convidado, ser chamado por Deus não é o suficiente, tá? Não é suficiente. Não. Você precisa aceitar o chamado, você precisa aceitar esse convite e obedecer. Você precisa o quê? Deixar a sua para enquadrar, né? Se lapidar para você se enquadrar aquilo para que você foi chamado. Que aquele homem lá na festa, ele foi chamado, mas ele não quis vestir as vestes. Ou exatamente. Seja, né? Você precisa aceitar e se enquadrar, né? Se for preciso sair de perto de pai, de mãe, mudar para outra cidade, você vai ter que aceitar. Se for preciso você largar a faculdade, né? Você vai ter que largar. Você precisa deixar as suas próprias vontades, né? Porque muitas das vezes o nosso eu é o que, na verdade, eu acho que praticamente todas as vezes nosso eu é quem nos prejudica mais, né? Mas em ter um relacionamento com Deus, a obedecer ao Senhor, né? Então, assim, ser convidado, o chamado é para todos, tá? Só que ser chamado, ser convidado não é o suficiente. Você precisa obedecer, você precisa deixar as suas vontades e aceitar o chamado do Senhor. E o Senhor tem para sua vida. Faça, meu irmão, vai lá, porque Deus está contigo, não tem nada que te impeça. Irmãos, irmãs, então assim, Deus tem algo tão grande para nós, Deus quer usar as nossas vidas, e a gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente fica com timidez. Eu falo de algo que eu vivo também, né? Só que, igual a Cris falou, a gente tem que pôr o trem pra moer, ó. A gente tem que fazer o inferno tremer, porque o Senhor quer usar as nossas vidas, nós somos instrumentos nas mãos do Pai, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o que é um problema diante do Senhor. Então, assim, nosso problema para Deus não é nada, então não deixe nada te impedir, nada te atrapalhar, nada te fazer desistir do que o Senhor tem para sua vida, do chamado que o Senhor tem para sua vida. E uma pergunta para vocês. Deus te escolheu para morar no céu. E você escolheu reinar com o Senhor? Olá. Então deixa essa pergunta para vocês. Ou seja, Deus te escolheu para morar no céu, mas você escolheu reinar com o Senhor? Isabela, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a confiança, o convite. Nós vamos...